Bom dia a todos. A Liga Acadêmica de Medicina Legal e Patologia da Universidade de Brasília, LAMELP, traz durante a Semana Universitária da UNB uma programação totalmente voltada para o entendimento do câncer e seus principais tipos. Dessa forma, nesse e nos demais vídeos, iremos apresentar os conceitos iniciais relacionados ao câncer, bem como suas principais formas. Eu sou Matheus Nogara e nesse vídeo traremos informações gerais sobre o câncer com uma introdução ao assunto e breve revisões sobre sua fisiopatologia e epidemiologia. Bem, o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 4 principais causas de morte prematura, ou seja, aquelas que acontecem antes dos 70 anos de idade na maioria dos países. A sua incidência e mortalidade vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento e pelo próprio crescimento populacional, mas também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aqueles associados ao desenvolvimento socioeconômico. O termo câncer é a tradução latina da palavra grega carcinoma e vem de carcinos, que significa crustáceo ou caranguejo, e foi usada pela primeira vez por Galeno, no século II, para indicar um tumor maligno da mama, no qual as veias superficiais do órgão estavam bastante túrgidas e ramificadas, e, portanto, lembravam patas de um caranguejo. Acerca da nomenclatura, os termos cancerologia e oncologia referem-se à parte da medicina que estuda os tumores. Já cancerígeno ou oncogênico refere-se ao estímulo ou agente causador do câncer. Já tumor é uma nomenclatura bastante abrangente e significa qualquer lesão expansiva ou entumecimento localizado, podendo ser causado por múltiplas lesões. E é mais comumente utilizado para designar os casos de neoplasia, que, claro, são o centro da avaliação oncológica. Por sua vez, a neoplasia pode ser entendida como uma lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, em geral com perda ou redução de diferenciação em consequência de alterações gênicas ou em proteínas que regulam a multiplicação e a diferenciação das células. Nesse contexto, o que diferencia uma neoplasia de uma displasia ou hiperplasia é exatamente a autonomia de proliferação. Quando ocorre em um órgão sólido, o maior número de células de uma neoplasia forma um tumor. Levando em consideração a classificação clínica quanto ao comportamento da lesão neoplásica, as neoplasias benignas são as mais frequentes e muitas vezes não representam grande problema aos seus portadores. Nesse tipo de neoplasia, as células em geral são bem diferenciadas, apresentando atipias celulares e arquiteturas dismórficas discretas, ou seja, o tumor reproduz bem o tecido que lhe deu origem. Já as neoplasias malignas apresentam fortes atipias celulares, perda da capacidade de diferenciação celular e da capacidade tecidual de induzir a morte de células defeituosas. Essas características, portanto, fazem com que as lesões neoplásicas tenham uma forte tendência a infiltrar tecidos locais e distantes para além do tecido inicialmente afetado, o que pode gerar um quadro metastático. Os tumores podem ser classificados de acordo com vários critérios. Pelo comportamento clínico, em benignos ou malignos, pelo aspecto microscópico, a partir do critério histomorfológico, ou pela origem da neoplasia, a partir do critério histogenético. O critério mais adotado para se dar nome a um tumor é o histomorfológico, pelo qual a neoplasia é identificada pelo tecido ou célula proliferante. Algumas regras são importantes. A destacar o sufixo -oma, que é empregado na denominação de qualquer neoplasia, benigna ou maligna. A palavra carcinoma indica tumor maligno que reproduz no epitélio de revestimento, e quando usado como sufixo também indica malignidade, como nos exemplos do adenocarcinoma e do hepatocarcinoma. O termo sarcoma refere-se a uma neoplasia maligna mesenquimal, e quando usado como sufixo indica um tumor maligno de determinado tecido, a exemplo do fibrosarcoma e do liposarcoma. Já a palavra blastoma pode ser usada como sinônimo de neoplasia e, quando empregada como sufixo, indica que o tumor reproduz estruturas com características embrionárias, a exemplo do nefroblastoma e do neuroblastoma. As neoplasias malignas são formadas por células que apresentam certas propriedades, cujo conhecimento é essencial para a compreensão da doença. Embora particulares nos cânceres, tais propriedades existem em células normais em diferentes fases da vida. As propriedades das células cancerígenas aproximam-se de modo variável daquelas de células embrionárias normais, o que está de acordo com os sinais fenotípicos de perda de diferenciação, aquisição de novas propriedades, e acompanha-se de modificações fenotípicas, conferindo às células cancerosas a imortalização e a capacidade de autossustentação, de invasão, de evasão do sistema imunitário
e a capacidade de formar colônias à distância. Acerca de suas características, está a autonomia de proliferação, decorrente da produção de fatores de crescimento pelas células tumorais, pelo estroma, ativadas pelas células neoplásicas, por meio de mutações ativadoras em oncogenes que codificam fatores de crescimento ou receptores, gerando ligandes com maior afinidade ou receptores que permanecem ativados independentemente da presença do agonista, ou mesmo por mutação com ganho de função em oncogenes que codificam moléculas transdutoras de sinal do receptor. Também, outra característica é a insensibilidade aos sinais inibidores da mitose, por meio de mutação inativadora em genes que codificam moléculas da via MAPK, desinibindo a mitose, pela mutação com perda de função ou deleção de genes supressores de tumor que controlam o ciclo celular, a perda de inibição por contato e mesmo pela modificação na atividade de fatores de crescimento inibidores da divisão celular que se tornam ativadores de proliferação celular descontrolada. Também a evasão de mecanismos da apoptose, por meio da inibição de genes pró-apoptóticos, da hiperexpressão de genes anti-apoptóticos ou da inativação de genes cujos produtos fazem a checagem de lesões do DNA. Outra característica é a evasão da senescência replicativa, que é um dos mecanismos de proteção contra a proliferação celular descontrolada, pois é induzida em células com ativação de oncogenes cujos produtos induzem proliferação celular, reforçando a ideia de que se trata de um processo que se antepõe à proliferação neoplásica. E, portanto, em células cancerosas, a telomerase permanece ativa, impedindo a senescência replicativa. Outra característica é a autonomia de sobrevivência, visto que as células malignas multiplicam-se indefinidamente por causa de autonomia de proliferação e sensibilidade a inibidores da mitose e pela evasão da apoptose e da senescência replicativa. Tudo isso confere às células neoplásicas a propriedade de imortalidade, possibilitando sua multiplicação indefinida. Também apresentam estabilidade genômica, que resulta de defeitos em genes de reparo do DNA e do estresse oxidativo durante a duplicação da fita, este favorecendo quebras do DNA em sítios frágeis. A estabilidade genômica facilita alterações da regulação genética e epigenética e associa-se à progressão neoplásica. Além disso, pela sua capacidade de induzir resposta inflamatória recrutando células da imunidade inata e adaptativa para o estroma, onde são editadas ou educadas para colaborar na carcinogênese, por produzir fatores de crescimento, fatores angiogênicos e proteases que favorecem a proliferação, a sobrevivência e o deslocamento das células cancerosas. Ainda apresentam adaptações metabólicas que permitem sua sobrevivência em ambientes menos oxigenados, o que é importante para suprir a energia necessária para a manutenção da alta atividade proliferativa do tumor, né? E o metabolismo das células cancerosas tem a exacerbação acentuada da glicólise anaeróbia, mas com pouca modificação na respiração celular. E por fim, é claro, pela sua capacidade de invadir por meio da ativação de genes que favorecem a produção de metaloproteinases, inibem genes que estimulam inibidores dessas metaloproteinases e por alterações dos mecanismos de adesão entre as células cancerosas e a matriz extracelular. E, claro, pela capacidade de metastatizar. É sabido que, pela fisiologia das metástases, que o processo natural de uma metástase decorre do destacamento das células da massa tumoral original, que deslocam-se através da matriz extracelular, invadindo os vasos linfáticos ou sanguíneos. E ao sobreviver das células da circulação, elas aderem ao endotélio vascular, no órgão em que as células irão se instalar, e promovem a saída de vasos sanguíneos nesse órgão, a chamada diapedese. E favorecem a proliferação no órgão invadido, induzindo vasos para o suprimento sanguíneo da nova colônia, o processo chamado de neovascularização. Acerca da epidemiologia, a mais recente estimativa mundial, no ano de 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. O câncer de pulmão é o mais incidente no mundo, com 2,1 milhões de novos casos, seguido pelo câncer de mama, também com 2,1 milhões, o câncer de cólon e reto, com 1,8 milhão, e o de próstata, com 1,3 milhão.
A incidência em homens representa 53% dos casos novos, sendo um pouco maior do que nas mulheres, que representam 47%. Os tipos de câncer mais frequentes nos homens foram o câncer de pulmão, de próstata, de cólon e reto, do estômago e do fígado. Já nas mulheres, as maiores incidências foram com câncer de mama, cólon e reto, pulmão e colo do útero. No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer. O câncer de pele não melanoma será o mais incidente, com cerca de 177 mil novos casos, seguido pelos cânceres de mama e próstata, com 66 mil cada um, de cólon e reto, com 46 mil novos casos, e de pulmão, com 30 mil. Diante do cenário epidemiológico atual, discutiremos de maneira mais aprofundada nos demais vídeos sobre os principais cânceres da atualidade, os cânceres de próstata, de pulmão, de mama e de pele. Até logo, muito obrigado!